De repente, não um, dois ou três, mas 26 alunos de uma escola no Recife começam a passar mal. Era uma semana de prova, uma estudante teve uma crise de asma, perdeu os sentidos e, na sequência, os colegas começaram a apresentar sintomas, como taquicardia, começaram a ter desmaios, falta de ar. As causas do surto ainda são desconhecidas, mas os especialistas têm apontado para uma reação psicogênica ou uma crise coletiva de ansiedade. Humanamente, o programa da Band News FM, que é feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, vai te ajudar a entender o que isso é e também trazer um alerta aqui sobre como devemos nos preocupar com a saúde mental dos nossos jovens neste pós-pandemia. Conosco, sempre, as análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen. Hoje vamos falar de um tema interessantíssimo, hein? E como essas crises parece que viajam, como que elas viajam de uma pessoa para outra, né? A gente está saindo mais ou menos já no final, tomara, né, de uma pandemia, de uma doença contagiosa, e de repente a gente se depara com essa notícia que remete a outros casos também de uma ansiedade que é contagiosa. Acho que é um tema bem intrigante, que tem mais implicações até do que a gente imagina. Hoje vai ser um papo bem interessante. Bom, e este papo interessante vai ser aqui nessa roda comigo, Ellen Brown, com Daniel Barros e com o nosso convidado, que é o psiquiatra Renato Luiz Marchetti. Renato, obrigada aqui pela gentileza de nos ajudar. Bom dia. Bom, Renato, eu quero começar justamente falando sobre essas cenas da escola do Recife. Elas são muito fortes. A gente viu ali, né, começou a se propagar na internet, jovens desmaiados no chão, 16 profissionais do SAMU deslocados para atender uma ocorrência, e todo mundo ficou se perguntando o que passava por ali, que reação foi essa? A ansiedade, ela pode ser uma coisa contagiosa? Sim, não só a ansiedade, como eventualmente outras crenças, outros sintomas podem ser contagiosos, né? Na verdade, isso não é uma novidade dentro da história da humanidade. Existem vários relatos famosos, situações onde crenças, comportamentos, sintomas se disseminaram dentro de um grupo social sem que houvesse uma causa biológica para que isso ocorresse. Então, podem sim ser contagiosos. Agora, antes da gente falar do contágio, Marquete, eu queria pensar aqui com você o seguinte: essas cenas que estão servindo de gancho para a gente falar desse assunto mais amplo, elas eram, então, né, cenas de desmaio, cenas de gente perdendo ali o controle, caindo no chão e etc. E se falou em ansiedade. O que eu queria pensar com você aqui, será que isso era realmente uma crise de ansiedade ou tem alguma outra característica associada? A ansiedade é parte dessa crise como um todo, mas não explica tudo. Porque para o ouvinte entrar na mesma página que a gente aqui, quando o psiquiatra pensa em ansiedade, né, a gente pensa ali naquela descarga de adrenalina, o coração acelera, você fica mais preocupado, até mais tenso, mas não necessariamente desmaia ou perde o controle, etc. O que foi essa crise aí? Olhando de fora, claro, sem fazer um diagnóstico necessariamente, mas refletindo sobre esse fenômeno que a gente viu, o que parece ser? Então, bom, deixa eu tentar. Você tem razão no que você diz, que não se trata de um ataque de pânico comumente observado por nós, psiquiatras, e que eventualmente acomete as pessoas numa situação pessoal. Então, isso que aconteceu é um fenômeno um pouco diferente, né? A gente chamaria isso de uma reação psicogênica aguda, dentro de um fenômeno de uma doença psicogênica de massa. A gente chama a doença psicogênica de massa a ocorrência epidêmica num grupo de pessoas de sintomas físicos que não têm explicação orgânica, que não são associados a nenhum fenômeno epidêmico de natureza biológica. Por exemplo, poderia haver numa situação de ocorrência de problema orgânico, você imagina uma
situação onde ocorre vazamento de gás e várias pessoas vão apresentar sintomas respiratórios associados. Então, aqui existe, vamos dizer assim, uma ocorrência coletiva de sintomas associada a um fenômeno biológico reconhecível, tá? No caso da doença psicogênica de massa, então você não identifica a ocorrência desse fator biológico desencadeador. Os sintomas, eles são sintomas físicos, não têm uma explicação biológica e são possivelmente explicados por uma reação psicológica que nós chamamos reação psicogênica. Essa reação psicogênica, ela, grosso modo, existem 2 subtipos de doença psicogênica de massa. A doença psicogênica aguda e a doença psicogênica crônica. A doença psicogênica aguda, um dos sintomas predominantes é a ansiedade, mas ela vem acompanhada de outros sintomas, como hiperventilação, desmaio, náusea e vômitos. Então, sintomas físicos de natureza aguda, geralmente transitórios e de pouca gravidade. E na doença psicogênica de massa crônica, existe normalmente a ocorrência de sintomas neurológicos, em geral sintomas neurológicos motores, como convulsões, abalos, mioclonias, perda de força, que todos eles também não têm explicação orgânica, que eram, vamos dizer assim, antigamente considerados como recebiam a denominação de histeria e que representam o que nós psiquiatras chamamos de sintomas conversivos, de transtorno conversivo. Então, são 2 grupos de sintomas que podem se interpenetrar, mas normalmente nas doenças psicogênicas agudas o que ocorre é o quadro semelhante a esse que aconteceu lá em Recife. Então, são essas 2 coisas. Então, não é exatamente ansiedade coletiva. O termo ansiedade coletiva não está sendo utilizado de maneira apropriada, mas a gente entende porque as pessoas que vivenciam aquele sintoma, elas normalmente acham que vão morrer. Então, elas estão extremamente ansiosas. E quem vê também, né? Quem vê de fora, vê aquilo, quem fica vê de fora também. Existe sempre um envolvimento das pessoas que atendem o grupo, e elas são participantes vamos dizer assim, elas podem ser elementos que contribuem para pior ou para melhor, dependendo da reação que elas têm frente àquele fenômeno. Você mencionou que esse não é uma novidade, não é um caso né, excepcional, esse que a gente acaba de ver nessa escola do Recife, que trouxe o gancho da nossa conversa por aqui. Neste caso, especificamente, a gente está falando de adolescentes, né? Eram adolescentes ali que estavam fazendo uma transição, inclusive na própria vida. Eram adolescentes que estavam saindo do ensino fundamental, ingressando no ensino médio, voltando a aulas presenciais depois de 2 anos isolados, passando numa escola que passava por uma transição de turno integral de ensino. Então, eles estavam ficando mais tempo dentro da escola e numa semana de provas. Uma série de fatores por aí, de mudanças. Mas esse fato de serem adolescentes pode corroborar? É uma fase da vida em que isso talvez esteja mais latente ou não? Ou isso pode acontecer em qualquer fase? Você tem relatos em outras? Isso pode acontecer em qualquer fase. Um exemplo típico é só para mostrar o contraste, porque nós costumamos sempre ter um estereótipo com relação a essas manifestações, né? Mas um exemplo típico é uma epidemia do que nós chamamos de shell shock, que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e que envolvia homens do sexo masculino que eram combatentes e que desenvolviam vários sintomas neurológicos graves e incapacitantes de origem psicogênica, porque eles estavam extremamente vamos dizer assim, estressados com a situação de guerra de fronteiras a qual eles estavam submetidos. Então, isso pode acontecer em homens, pode acontecer em pessoas de qualquer idade, mas se nós observarmos o grosso das epidemias, a maior parte delas envolve adolescentes e adolescentes do sexo feminino, mas podendo acontecer também em adolescentes do sexo masculino. E possivelmente também isso ocorre não só em função de aspectos de natureza psicológica, próprios da idade, próprios do gênero, mas também porque eles estão, vamos dizer assim, numa interação social muito próxima. Então, os elementos sociais, de compartilhamento social, de crenças compartilhadas, assim por diante, são muito intensos
na determinação dessa reação psicogênica. Então, todas as situações de convívio muito próximo, elas suscitam, vamos dizer assim, esse aspecto epidêmico, esse aspecto de contágio social. Interessante isso, né? Quer dizer, como não é que a proximidade cause isso, mas esse tipo de contágio psicológico, ele depende da proximidade. Né? Nem todo grupo próximo ligado vai ter uma reação psicogênica de massa, mas quando essas reações acontecem, normalmente é em grupos que estão próximos, né? Como... Você falou uma coisa interessante. Uma das coisas que faz a gente perceber, por exemplo, o diagnóstico diferencial entre uma epidemia de, vamos dizer, uma contaminação por um gás e uma doença psicogênica, que todas as pessoas próximas numa situação de contaminação por gás vão ter os mesmos sintomas. E na doença psicogênica isso não acontece. Algumas pessoas vão ter e outras pessoas não vão ter. Então, isso sugere para o investigador que aquilo é um fenômeno psicológico. Uhum. Por outro lado, a proximidade ela é um dos elementos mais propiciadores. E pode ser a proximidade física ou pode ser a proximidade visual, por exemplo, da rede social. Então, existem epidemias que são desencadeadas ou mantidas pela rede social, pela observação de sintomas pela rede social. Isso foi, por exemplo, nós observamos isso... Eu participei de uma dessas, vamos dizer assim, investigando uma dessas epidemias relacionada à vacinação pelo HPV. Foi uma epidemia de reação psicogênica crônica que aconteceu no Acre, com meninas e meninos submetidos à vacinação pela vacina contra o HPV. E eles desenvolveram uma epidemia de reação psicogênica. E um dos elementos que contribuiu para a disseminação foi exatamente a observação de outros pacientes que tinham a reação psicogênica pelas redes sociais de um grupo que foi criado pelas mães das crianças afetadas. Então, as crianças viam as manifestações e apresentavam. Ou elas viam um coleguinha de escola apresentando, ou quando elas tinham, por algum outro motivo qualquer, ido ao pronto-socorro e viam uma coleguinha apresentando aquelas manifestações convulsivas, e a proximidade visual gerava esses sintomas. Então, essa proximidade ela é realmente importante. Essa questão das vacinas eu acho importante e acho que a gente deve voltar no próximo bloco, mas aí ele já vai cortar o bloco e eu não queria terminar esse sem dar um exemplo que o Marchetti falou da epidemia de shell shock, né, a epidemia de reação aguda lá dos soldados. Está bem ilustrada no filme, nos primeiros filmes do Stanley Kubrick, chamado Glória Feita de Sangue. O filme começa com um general esbofeteando um soldado que está numa epidemia de shell shock, vale como ilustração. Está como gancho dessa nossa conversa, abordando o caso ocorrido recentemente no Recife, numa escola de ensino médio, onde 26 estudantes começaram a passar mal ali em cadeia. E aí, o psiquiatra Renato Marchetti, que está conosco aqui hoje, trouxe uma explicação bem interessante, dizendo que essa espécie de contágio ela pode acontecer entre pessoas próximas, fisicamente próximas, ou que estão se vendo em redes sociais, estão próximas via redes sociais. E a minha grande dúvida era justamente essa, porque existem, a gente sabe que biologicamente, mecanismos que fazem com que pessoas que convivem acabem tendo ciclos, né, biológicos semelhantes. É o caso de mulheres que convivem e acabam menstruando todas mais ou menos no mesmo período, né? Agora, no caso dessa reação, é o quê? É um mecanismo biológico? O que acontece exatamente? Bom, um elemento, vamos dizer assim, o elemento que eu diria... a causalidade é uma causalidade complexa que envolve fatores sociais, fatores políticos, contexto histórico daquela região e assim por diante. Mas esses fenômenos, vamos dizer assim, se tornam contagiosos, sociais, existe um mecanismo possibilitador, que é a sugestionabilidade, que o ser humano apresenta frente a diferentes situações. No caso específico dos sintomas
que nós chamamos de sintomas conversivos, que fazem parte bastante importante das reações psicogênicas, o elemento de sugestionabilidade é bastante significativo. O que significa sugestionabilidade? Vamos dizer assim, é a ocorrência de uma influência sobre o meu comportamento, sobre as minhas crenças, inclusive sobre reações físicas que podem ocorrer comigo e que são dependentes de um funcionamento psicológico meu, sem que eu perceba a influência desses fenômenos. Então, vamos dizer assim, seria o que a gente pode verificar no que significa, vamos dizer assim, a hipnotizabilidade ou os fenômenos hipnóticos. Então, se uma pessoa for bastante hipnotizável, e eu disser para ela, estique o seu braço na frente do seu corpo, feche os olhos. Agora, imagine que você tem um tijolo em cima do seu braço. Imaginou? Imaginei. Se você imaginar bem forte, você vai começar a sentir o seu braço descer. E você vai sentir o peso. É tão grande que você não vai conseguir fazer o seu braço ficar na horizontal. E isso, eventualmente, vai acontecer com essa pessoa. A pessoa ela sente essa mudança, ela percebe o braço pesado e o braço começa a cair. Então, ela não está baixando de propósito, né? Ela não está fazendo de propósito, ela não percebe que é ela que está fazendo. Então, a sugestionabilidade, ela permite com que nós recrutemos vários mecanismos de funcionamento do sistema nervoso sem que a pessoa delibere, ela vai pelo automático. Isso é útil do ponto de vista psicológico porque a gente consegue fazer coisas, porque nós nos sugestionamos positivamente, que a gente não imaginava que seria capaz. Mas isso também pode ter um aspecto negativo se aquilo que é imaginado, que é sugestionável, tem uma característica negativa. Então, na situação de doença de massa, as pessoas se sugestionam vendo. Ela pensa assim, nossa, isso poderia acontecer comigo. Como é que será que seria? Como é que eu estaria se eu... Sem ela perceber, ela está pensando isso, e na hora que ela está pensando isso, a imaginação vai começar a funcionar fabricando o sintoma. E, sobretudo, o Marchetti, você colocou aqui uma coisa interessante que conversa com a descrição que a Ellen fez do caso que a gente está falando do Recife, mas que, pelo que eu estou lembrando aqui, é o caso, acho que sempre, nas reações psicogênicas de massa, que é um contexto social adverso ali, ou de alguma maneira estressante. Eu estava pensando no shell shock, lá na reação dos soldados que você colocou. Tem uma que especificamente eu estudei um pouco para os livros lá que eu escrevi sobre emoção. Eu estou escrevendo um sobre o riso agora, que é a epidemia de riso, que aconteceu na Tanzânia. Meninas começaram a rir, isso durou meses e espalhou para escolas. Essa é uma reação psicogênica conversiva crônica, é isso aí. De riso, só que tinha uma questão muito estressante ali, porque tinha os missionários chegando, mudando a cultura local, e as meninas reagindo àquilo. Quando você pensa na vacina, tinha toda uma questão do HPV, e aí um discurso contra a sexualidade, porque a vacina da HPV mexe com a cabeça das meninas, enfim, ou dos jovens em geral, e o contexto que a Ellen descreveu, da Escola de Pernambuco, tudo isso, né, mudando de turno, voltando de pandemia, mudando para integral, enfim. Então, as pessoas parece que se veem, como você falou, quando alguém tendo essa reação por causa de, supostamente, daquele momento de estressante, seja o que for, a pessoa fala, putz, mas eu também estou aqui nessa transição, ou eu também estou aqui nessa trincheira, ou eu também estou aqui recebendo pressão dos meus pais, sei lá o que seja, isso poderia acontecer comigo também. Então, como a gente falou no primeiro bloco, não é uma reação de ansiedade, mas esse estresse, vamos chamar, por falta talvez de uma palavra melhor, social, ele é compartilhado e põe lenha na fogueira dessa reação, Sim. né? Parece que está presente em todas elas. Eu não diria que está presente em todas elas, mas em boa parte das reações psicogênicas e particularmente nas reações psicogênicas crônicas. Então, a gente vê, por exemplo, que existe uma crença social, um medo
por exemplo, o medo compartilhado, o significado de uma determinada ação que é compartilhado por todos. E essa crença que todos os indivíduos compartilham, ela é o motor. Ela é o motor vamos dizer assim, é o motor do disparo, é o motor do agravamento e da manutenção daquele quadro, né? Então, realmente, esse aspecto de compartilhamento, de crença social, que ela, às vezes, não é nem explícita, ela é uma coisa que fica meio velada, né? Mas existe isso. Então, por exemplo, no caso das meninas do Acre, houve seguramente a participação dessa crença de que a vacina, de alguma maneira, seria um elemento que ajudaria a corrupção dos valores sociais das crianças que foram vacinadas. E isso era uma coisa que estava implícita na população e era vista como vamos dizer assim, a vacinação era algo ameaçador para as crianças e para uma parte daquele segmento social do qual as crianças provinham. Então, existe sim isso daí que você está falando. Agora, isso é uma coisa, e aí as crianças que eventualmente são mais sugestionáveis, que têm esse mecanismo psicológico que predispõe à ocorrência desses fenômenos autossugestivos, elas vão ser vítimas mais vamos dizer assim, propícias, mais frequentes dessas manifestações. Agora, vocês mencionaram aqui alguns episódios dessas reações, né? Alguns se deram em guerra, a gente está falando desse que vem num pós-pandemia. Daniel mencionou a questão da Tanzânia, né? Um momento ali de transição cultural no país. Esses episódios, bom, no caso do Acre, nós não estávamos ali em nenhuma mudança social tão grande, mas tinha um questionamento de valores, né? Mas tinha uma mudança social, sim. Na verdade, tinha. O que a gente observou, por exemplo, é que existia um índice de desemprego masculino muito grande e o que acontecia é que, vamos dizer assim, isso propiciava uma mudança que punha em xeque o sistema patriarcal, porque as mulheres começaram a se empoderar e trabalhar, tá? E isso gerava muito conflito familiar. Então, esse era um problema bastante frequente. Nada vem do nada, né? Nada vem do nada. Nada vem do nada. Então, existia um conflito familiar e a possibilidade de dissolução da família era muito, vamos dizer assim, muito latente nas famílias das crianças afetadas. E, de alguma maneira, isso propiciava a doença, porque a doença das crianças, ela ajudava as famílias a vamos dizer assim, se manterem coesas. É estranho, mas existe um conjunto bem complexo de coisas que faz com que a doença dispare e se mantenha. Então, de alguma maneira, a doença servia como uma proteção contra a ameaça da dissolução social, que era meio que simbolizada pela vacina, mas que estava latente ali em função do desemprego masculino, que era muito frequente naquela população. Eu não sei se a gente vai ter tempo ainda nesse bloco, Ellen, mas eu queria, depois que o Marchetti conversasse com a gente, um pouco sobre a reação das pessoas em volta, né? Porque ele chegou a comentar que a forma como as pessoas em volta reagem pode aumentar ou diminuir a gravidade. Eu sempre lembro de um exemplo mais presente para o ouvinte, que é quando você está ensinando uma criança a andar, e a criança cai, você não pode fazer cara de assustado. Ai, meu Deus, caiu, porque a criança fica com medo de andar, né? É um exemplo bem prosaico, assim, mas que eu acho que pega para o ouvinte. Não sei se a gente ainda tem tempo nesse bloco. Podemos falar nesse bloco, sim. Podemos falar... A reação das pessoas, Marchetti. Como que as pessoas têm que reagir ou como elas não devem reagir? O que aumenta e o que diminui a gravidade dessas reações? Que nem você tenta ser com seus filhos, Daniel. Finge que não tem nada acontecendo, acalma. Não, acalma, tranquiliza. O problema é que muitas vezes isso ocorre numa situação de, como é que nós falamos? Assim, de urgência. Então, por exemplo, esse caso, o caso índice foi uma menina que teve um ataque de asma. Então, essa é efetivamente uma situação de urgência que põe em risco as pessoas, né? Agora, vamos imaginar, teve uma que caiu e teve ataque de asma, a segunda caiu e teve ataque de asma, a terceira, aí as pessoas têm que lembrar, vamos dizer assim,
Isso não pode ser a todo mundo com ataque de asma. E aí se tranquilizar e atender, acolher, mas não amplificar. Tá? Agora, qual é o problema, na verdade? É porque o problema que também gera, vamos dizer assim, o erro de conduta é o fato das pessoas não conhecerem tanto as reações psicogênicas. Uhum. Então, na verdade, deveria haver um trabalho mais consistente de conscientização sobre o problema das reações psicogênicas para que as equipes de saúde tivessem, vamos dizer assim, um gatilho mais rápido de perceber que é isso que está ocorrendo para dar a tranquilização necessária. Né? E ter as condutas necessárias. As condutas, um exemplo de conduta muito claro é afastar os casos afetados das outras pessoas. Para parar essa contaminação. Para que não ocorra contaminação. Uhum. Né? Não levar as pessoas que são sabidamente, vamos dizer assim, que estão sabidamente apresentando manifestações psicogênicas para o hospital. Elas não devem ser levadas para o hospital. Então, se há confiança clara de que aquilo não é uma doença orgânica, não se deve levar essas pessoas para o hospital. Então, diminuir, vamos dizer assim, o tamanho, a escalagem da reação é muito importante. Mas, para isso acontecer, as equipes têm que ter o conhecimento e o treinamento. Então, isso talvez ainda seja um pouco... Mas também não é um problema só no Brasil, não. A gente tem que ser justo. Isso é uma coisa que acontece no mundo todo, e no mundo todo existe esse problema. O nosso programa partiu hoje de um caso específico ocorrido aqui no Brasil, numa escola do Recife, uma escola de ensino médio, onde, depois de uma estudante que teve uma crise de asma, seus colegas, 26 deles, começaram também a apresentar sintomas, falta de ar, taquicardia, desmaio, e aí isso foi diagnosticado como uma reação psicogênica. E aí eu lembrei que um dos relatos vindos dessa escola também foram relatos de casos de violência dentro dessa escola, que haviam ocorrido entre estudantes, né? Assim como esse tipo de sintomas que a gente viu nos jovens se disseminarem, a violência ela pode ser algo em cadeia que se contagia ou não? Bom, pode sim. E, eventualmente, também pode ser o gatilho para reações psicogênicas de massa. Normalmente, os gatilhos variam ao longo da história da humanidade, os gatilhos desencadeadores são bastante variáveis e têm relação com elementos sociais, vamos dizer assim, próprios daquela era, daquele... Então, por exemplo, contaminação ambiental por gás, é muito frequente no ambiente industrial do século XIX e do século XX. Então, muitos episódios estavam relacionados vamos dizer assim, a crença de contaminação ambiental no ambiente de trabalho fabril. Contaminação de alimentação em presídios, em conventos, em escolas, assim por diante. Contaminação por gás, por antrax nos Estados Unidos, após alguns episódios de cunho terrorista. Então, você tem vários elementos. Endemoniamento, né, na Idade Média. Então, existe todo o tipo de coisa. Violência nas escolas também pode ser um elemento disparador, foi o elemento disparador de algumas epidemias. Agora, a violência em si, ela pode ser epidêmica? Pode, com certeza. Eu acho que não precisa ser médico. Os sociólogos, historiadores sabem disso muito mais do que nós médicos, né? Isso é bem característico mesmo. Você está nos trazendo aqui, Renato, é que assim, a reação psicogênica em si, ela é um relato antigo na história médica, mas a questão cultural, a questão social é que ela pontua os gatilhos de cada época, né? Sim, exatamente. Os gatilhos e os sintomas também, né, Marchetti? Os gatilhos e os próprios sintomas, né? Porque, lógico, existe um padrão geral. Existe. Mas vai mudando também, não vai? A dança, não tem mais epidemia de dança, epidemia de riso, sabe assim o que eu quero dizer?
Sim, mas você não viu agora há pouco a sua epidemia de riso? Não teve, não Não, aconteceu? mas a da Tanzânia é meio do século XX também. Então, bom, mas tudo bem, eu acho que existe alguma variação, mas também não é uma variação tão grande. Se você Esse é um bom tema. Então, qual que é o geralzão das crises? Você falou um pouco no primeiro bloco, mas de forma geral, o que então, acontece nas... nas epidemias agudas, você tem um componente, vamos dizer assim, de ativação autonômica significativo. O paciente se sente muito ansioso, ele sente falta de ar, taquicardia, sudorese, muito parecido com o que nós conhecemos como ataque de pânico, mas ele normalmente, além disso, ele pode ter náusea, vômito, sensação de tontura, instabilidade e desmaio, ok? Então, esse é o padrão global. Esse é um padrão muito reconhecido. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde chama isso de, quando ocorre na vigência da vacinação, chama isso de reação de estresse aguda. Esse é o termo, reação de estresse aguda à vacinação. Uma outra forma de, vamos dizer assim, de reação psicogênica aguda é a reação vasovagal. Então, qualquer criança vai tomar uma vacina, está muito amedrontada, tomou a vacina, desmaia. Essa é chamada reação vasovagal. Então, esses são os dois padrões mais reconhecidos de reação de estresse aguda. Nas reações crônicas, existem os sintomas neurológicos, tá? E aí existem alguns padrões de sintomas neurológicos bem reconhecidos. Um deles são as crises não epiléticas psicogênicas, que a gente viu bastante na epidemia do Acre. São convulsões, São de forma geral. parecidas, mas não iguais às convulsões epiléticas. Então, a criança perde a consciência, cai no chão e se debate, ou o adulto, ou o que for, e se debate. Às vezes, as crises são crises de abalos, de tiques. Às vezes, são crises de abalos motores. Às vezes, são crises de perda de força. Então, por exemplo, aí você tem que fazer o diagnóstico quando ocorre pós-vacinal com a síndrome de Guillain-Barré. Então, a criança perde a força, fica prostrada na cama, não consegue se levantar, não consegue comer, tem que ser auxiliada para fazer tudo. Então, existem alguns padrões que são bem reconhecidos. Hoje, você tem razão, a gente não vê muito dança, a gente não vê muito, mas Coreia, a gente é bem parecido, tremor psicogênico é bem frequente, distonias são bem frequentes, também a perda de força e as convulsões psicogênicas, ou as crises não epiléticas psicogênicas. Então, esses padrões são bem frequentes. A interpretação cultural, os padrões parecem que são mais ou menos os mesmos, né? Até porque está no nosso hardware aqui também, né? E a interpretação que você vai dar para isso. Possivelmente, sim. E aconteceu nas vacinações de Covid, o Marchetti, essas reações, você recebeu relatos, isso chegou a ter algum risco aí, chegou a flertar com algumas reações de massa ou ficou mais isolado? Como é que você viu? Vamos lá. Existem duas coisas que diferentes. Uma é como possíveis reações à Covid e possíveis reações à vacina da Covid. A vacina, eu queria dizer a vacina. Não, é porque, então, existem as duas coisas, tá? Existem as duas coisas como possibilidades. Eu não tenho conhecimento de nenhuma epidemia relacionada à vacina para a Covid, mas de casos individuais, sim. Eu, pessoalmente, acompanhei 2 casos de reações psicogênicas pós-vacina para a Covid. Um com crises não epiléticas psicogênicas e o outro com um quadro bastante interessante do que nós chamamos tremor palatal psicogênico. É uma coisa bem específica. Bem específica. É uma alteração em que o paciente tem uma alteração da musculatura do palato e o palato fica vibrando como se fosse um tremor do palato. É uma coisa até difícil de você... Se estivesse gargarejando, ele vive gargarejando quase. E aquilo fica constante. Então, esse é um tremor palatal psicogênico, uma paciente... o quadro não era só isso, mas o predominante era isso, também acompanhado de dores, e
Então, foram 2 casos que eu acompanhei pessoalmente. Existem outros relatos na literatura também relacionados à vacina. Existe relato de uma possível epidemia de tiques psicogênicos ocorrendo junto com a Covid. Então, isso também é uma outra possibilidade. Eu tenho também, vamos dizer assim, uma experiência pessoal com uma paciente que desenvolveu crises não epiléticas psicogênicas durante a Covid. Ela foi afetada por Covid e, na internação, ela desenvolveu crises não epiléticas psicogênicas. Então, você pode ter tanto, vamos dizer assim, a doença se desenvolvendo como, vamos dizer assim, manifestação do medo da Covid ou como manifestação do medo da vacina contra a Covid. Agora você mencionou, inclusive, aí um caso de um paciente, né, com essa questão do palato, né? Eu lembrei que talvez algum ouvinte que está aqui nos acompanhando está dizendo, mas isso não parece muito um tique, né? É um sinônimo de um tique nervoso? Não, são coisas distintas. Quando a pessoa tem algo, começa a desenvolver esse tipo de tique nervoso que, sei lá, ou treme muito do lado, ou faz... Tudo que eu disse para vocês envolve a realização de movimentos involuntários. Então, vários tipos diferentes de movimentos involuntários podem ocorrer como manifestação de sintomas psicogênicos, ou que a gente chama de sintomas conversivos. Então, vamos dizer assim, uma distonia é um movimento, vamos supor, é uma contração tônica involuntária de algum segmento do corpo. Então, pode ser uma distonia da mão, por exemplo. Um tremor é um movimento involuntário do corpo. Pode ser nas mãos, pode ser no palato, é um movimento rítmico involuntário do corpo. Um tique é um movimento, não é rítmico, mas ele é recorrente. Então, um tique pode acontecer como um movimento involuntário em qualquer parte do corpo. Então, sempre, a maior parte desses sintomas envolvem alterações motoras involuntárias. O que a gente quer dizer com involuntário? A pessoa não tem consciência de que é ela que está... Ela não sente que ela está fazendo aquilo. Ela não consegue controlar. Ela não consegue evitar. Agora, me preocupa, a gente falou aqui, inclusive acabamos de mencionar, você mencionou alguns casos que você está lidando durante essa momento de pandemia. O caso do qual nós partimos vem num caso de volta de aula presencial depois de 2 anos confinados. Esse momento em que vivemos, né, de temor de uma doença, temor de perder a própria vida, mas a vida de gente querida, de ficarmos isolados, faz com que tenhamos que ter um cuidado mais acentuado para isso? A escola do Recife pode se repetir? E, sobretudo, só para pegar o gancho, Marquete, altamente conectados, né? Porque você falou da coisa da rede social, enfim, hoje esse contágio talvez tenha ainda mais possibilidades. Sim. Então, peraí, a pergunta é se isso pode se repetir? Pode se repetir. Inclusive, uma das coisas que acontece em epidemias é a recorrência quando as pessoas se reagrupam. Isso pode acontecer eventualmente. Não quer dizer que obrigatoriamente vai acontecer. E a situação psicológica de retorno às aulas, de preocupação com a saúde, de ameaça, de morte, obviamente é um fator predisponente. Então, deveria ser alvo de atenção preferencial? Sim. Mas eu acho que isso, é lógico, entra dentro de um pacote de atenção social para problemas psicológicos, para problemas relacionados a transtornos mentais, que teria que fazer parte da preocupação geral da nossa sociedade, das autoridades de saúde, assim por diante. Se a gente estiver cuidando melhor das emoções, da saúde emocional das pessoas, dando mais atenção para isso, enfim, prevenindo transtornos mentais, de alguma maneira a gente está atuando também na prevenção de casos assim. Eu acho que sim, mas eu acho também que a gente não pode, vamos dizer assim, dizer que se a gente fizer isso, então não vão acontecer mais. Sim. Eu diria que tem 2 vertentes. Uma é uma vertente mais geral, de atenção
aos problemas, às vulnerabilidades psicológicas que acontecem nessa situação atual, e particularmente com esse grupo específico, que são as crianças, os adolescentes, e assim por diante. Mas a outra vertente, eu acho que seria uma vertente de capacitação dos grupos que atendem emergências, que atendem doenças, das equipes de saúde pública com relação ao fenômeno das crises das doenças psicogênicas de massa. Eu acho que aí é uma outra vertente para você tentar diminuir o impacto, porque esse episódio foi um episódio bastante circunscrito, mas, por exemplo, lá no Acre, é uma epidemia que dura 4 anos, com incapacitação muito severa de muitas crianças que pararam de ter convívio social, que pararam de frequentar a escola e que estão incapacitadas até hoje. Então, isso pode perdurar por mais tempo. Não é um dá e passa, não é um episódio específico. Depende do tipo, do padrão do episódio, do que está envolvido. Esse, eu não conheço pessoalmente, eu estou, vamos dizer assim, talvez até me precipitando em falar, mas pela característica do episódio, me parece que ele tende a ser autolimitado. Pela característica aguda, o tipo de manifestação que as crianças apresentaram, eu acho que tende a ser autolimitado se der um manejo mínimo necessário. Mas existem algumas situações em que o quadro é crônico e incapacitante. Então, isso é muito importante e pode ter um impacto maior no sentido, por exemplo, das vacinas. O impacto com relação à adesão vacinal que ocorreu no Brasil, no Acre, é muito importante. Porque ele, vamos dizer assim, as crianças que sofrem de reações psicogênicas, elas viram, vamos dizer assim, o símbolo dos movimentos antivacinacionistas. Estão dizendo que a vacina provocou o problema, assim por diante. Isso é aqui no Brasil. Na Colômbia houve um problema gravíssimo, uma epidemia grave, muito disseminada, que impactou na vacinação por HPV. No Japão, na Dinamarca, em vários lugares do mundo, houve um impacto muito significativo na adesão e vamos dizer, na manutenção da hesitação vacinal por causa dos episódios de doença psicogênica em grupo ou em massa desencadeada pela vacinação. Reação psicogênica em massa. A gente estava conversando sobre isso no programa de hoje do Humanamente. Partimos do episódio que aconteceu no Recife, mas vimos que é bem mais ampla essa pauta aqui. Comigo e com Daniel Barros esteve também psiquiatra Renato Luiz Marchetti. Muito obrigada pelos esclarecimentos que tu trouxeste aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Marchetti. Falei que ia ser interessante, hein, Ellen? Espero que o ouvinte tenha gostado tanto quanto nós. Obrigado. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela parceria dessa semana. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado por aqui. Vamos que vamos. Humanamente fica disponível para você ouvir no podcast. É só você procurar o seu tocador favorito. Nós estaremos por lá e também com imagens no canal da Band News FM ou no nosso site bandnewsfm.com.br. Semana que vem, mais um Humanamente para você. Até lá.